Olá pessoal, tudo bem? Professora Vivian. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o processo de incorporação dos tratados internacionais, em especial dos tratados de direitos humanos. Nós temos fases a serem observadas nesse processo e eu recebo muitas dúvidas sobre esse tema. Então nós temos que pensar, em primeiro lugar, que um tratado internacional só é ratificado se o país quiser ratificar. Em respeito à soberania dos países, nós adotamos no direito internacional o princípio da boa-fé, do consenso, do consentimento na incorporação de tratados. Então, ninguém jamais vai poder obrigar um país a ratificar um tratado. A primeira fase que nós temos no processo é a fase de conclusão, de elaboração e conclusão do texto e abertura para a assinatura. Então, os países, eles negociam o texto do tratado, obviamente de comum acordo. Então, nós temos tratados em que isso ocorre no âmbito da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ou aqui no nosso sistema regional americano, no âmbito da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, e após discutirem, negociarem e concluírem o texto, eles vão, em um determinado momento, abrir a assinatura dos países. Quem assina um tratado internacional? Aqui no Brasil, nós vamos analisar o nosso ordenamento a partir dos preceitos constitucionais, e são dois. Vocês vão analisar o artigo 49, inciso 1º, que traz a competência do Congresso Nacional, que é uma competência exclusiva, e o artigo 84, nos incisos 7º e 8º, são competências privativas do presidente da República. Quem assina um tratado no nosso país é o presidente da República e estamos falando, portanto, da manifestação do Poder Executivo, e esse primeiro ato, essa manifestação, ela significa, quando falamos de assinatura, tenham em mente que a assinatura é um aceite provisório e precário que sinaliza que aquele país pretende ratificar o tratado internacional, mas ele ainda não gera nenhuma obrigação jurídica. Mas ele gera para o país o dever de se comportar de acordo com o que está previsto no tratado, até por uma questão de boa-fé objetiva. Então, espera-se que o país tenha um comportamento condizente com o que está previsto no tratado, já que ele pretende ratificá-lo. Não faz sentido um país assinar um tratado de proteção de direitos dos idosos, por exemplo, como o Brasil fez recentemente, assinou a Convenção Interamericana de Proteção de Direitos dos Idosos e internamente começar a violar direitos dos idosos. É uma postura contraditória, tá? Então, é uma espécie até de obrigação moral de respeitar esse compromisso, mas não falamos ainda de uma obrigação jurídica. Segundo passo, no nosso caso, o presidente, ao regressar ao nosso país, ele vai enviar o texto do tratado para o Congresso Nacional para ser analisado. Ele o faz através de uma mensagem. Nessa mensagem, ele vai explicar para o Congresso por que ele acha que é interessante para o nosso país ratificar aquele tratado. Então, ele tem que buscar convencer o Congresso para que o Congresso aprove o tratado. E o Congresso vai analisar o texto, então estamos falando da Câmara e do Senado, e aprovar ou não o texto. Então, se o Congresso não aprovar, morre ali o processo. Se o Congresso aprovar, ele o faz por decreto legislativo. E aqui nós já percebemos uma distinção, porque temos duas categorias de direitos humanos, de tratados de direitos humanos no Brasil. Nós temos os tratados supralegais e os tratados com status de emenda. Então, se for um tratado supralegal, para ser aprovado nessa modalidade, ele vai precisar dos mesmos requisitos de aprovação de uma lei ordinária. Então, é aprovação em um turno único, em cada uma das casas, por maioria simples ou relativa. O quórum de instalação é de maioria absoluta, mas o de aprovação é de maioria simples. Se o tratado conseguir, ele ser aprovado assim, ingressa com status de norma supralegal. Se ele conseguir ser aprovado na forma prevista no artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição, da mesma forma que é aprovada uma emenda, ele vai entrar com status de emenda. Então, aprovação nas duas casas, em 2 turnos, por no mínimo 3/5 dos membros, é um quórum qualificado. Mas essa possibilidade só existe para os tratados
aprovados, assinados após a emenda 45 de 2004. Os anteriores sempre terão status de normas supralegais, e mesmo os posteriores, se não alcançarem o quórum de emenda, mas conseguirem o mínimo necessário para uma lei ordinária, conseguem ser aprovados com status de norma supralegal. Então percebam que a distinção das categorias vai acontecer nesse momento, tá? O presidente, quando envia a mensagem, ele já pode enviar junto uma recomendação para que o Congresso aprove com status de emenda. Mas a assinatura do presidente, no momento inicial, não determina nada. É a aprovação pelo Congresso que vai definir se o tratado tem status de emenda ou tem status de norma supralegal. Feita a aprovação pelo Congresso por decreto legislativo para qualquer uma das categorias, o Congresso devolve para o presidente da República que, através de um ato discricionário, veja bem, é um ato discricionário, não existe obrigatoriedade, não existe previsão de prazo, isso é até muito criticado na doutrina. O presidente, quando quiser e quando achar conveniente, são critérios de conveniência e oportunidade, ele ratifica aquele tratado. O que é a ratificação? É o depósito do instrumento internacional que nos obriga internacionalmente perante os outros países ao cumprimento do tratado. Então, a partir desse momento, aquele tratado já produz efeitos jurídicos na esfera internacional. E dentre os absurdos que observamos no Brasil, essa ratificação, que deveria ser, não é suficiente para completar o nosso processo de incorporação. Por quê? O STF insiste em um último ato aí nessas fases, que seria um decreto de promulgação pelo presidente da República. Então, não basta ratificação, como defendem os doutrinadores em direitos humanos. E, gente, é o que faz sentido, né? Porque se já estamos obrigados internacionalmente, claro que também deveríamos estar internamente. Mas o Supremo diz que um tratado só está em vigor na ordem jurídica interna depois do decreto de promulgação, que é um decreto presidencial. Então, não se esqueçam, resposta em provas, eu tenho que passar por todos esses processos para que um tratado possa concluir o seu processo de incorporação, para que ele produza efeitos internamente. É necessário, sim, na visão do STF, o decreto presidencial, é a promulgação do tratado. Se a questão perguntar, e é muito difícil que isso aconteça, segundo a doutrina majoritária entende que bastaria a ratificação, não é? Porque é o que faz sentido, tá? Mas lembrem-se que não faz sentido. Então, o STF continua exigindo o decreto presidencial. Aí sim, podemos dizer que o tratado está em vigor, tanto interna quanto externamente, tá? E aí nós teremos a conclusão das fases do processo de incorporação dos tratados internacionais, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me enviem no Instagram, podem enviar também lá no meu canal no YouTube, Professora Vivian Cristina, ou pelo WhatsApp, que eu divulgo o link lá no Instagram, e participem do canal no Telegram, que está muito legal, já tem muito conteúdo, é um canal gratuito com dicas diárias, é o Humanizando os Direitos. Se você não participa, eu convido a participar, a conhecer, tá? Obrigada pela atenção de vocês. Se não acompanha o canal no YouTube, se inscreva lá, que eu estou sempre postando novidades e tenho aí quadros que serão inéditos para os seguidores lá do canal no YouTube, tá bom? Então, bons estudos, até a próxima!